Primeiro, vou saudar a vós, meus caros apresentadores, e aos caros colegas do painel e a todos aqueles que nos vêm lá de casa, dizer que é uma honra poder dar o meu contributo em torno deste tema. É assim, do princípio daquilo que eu estava a acompanhar ela dizer, mesmo antes dela avançar muito, eu já conseguia notar que ela tem um chamado. O ilustre viu isso no espírito? Claro, consegui perceber que ela sim tem um chamado, porque há uma conexão que você sente quando há uma questão espiritual acontecendo com alguém. A gente não tem o hábito de profetizar assuntos em telas, mas a gente consegue saber os problemas das pessoas, porque o dom espiritual é esse. Agora, indo já no próprio histórico da moça, ali, Massango, temos algumas situações que vamos ter que aclarar muito bem mesmo. Ela realmente tem um chamado espiritual, mas esse chamado espiritual, quando a gente vai atrás, tem que já saber o que existe no chamado espiritual. Uma pessoa, quando tem um chamado espiritual, é como se tratasse de uma pessoa que tivesse uma obrigação de ir à tropa. Na verdade, a espiritualidade pertence a guerrilheiros espirituais. Então, há um tratamento especial que existe, que é de uma tropa mesmo, que pode-se comparar àquilo que se faz com um corpo físico quando diz que vai pegar uma arma e vai aprender a lutar. Eu me lembro que até há muitos anos atrás nós fugíamos daqui para podermos ir nos refugiar em outros países, porque a tropa não se comprava. Vinham te buscar mesmo, a pau e tapa, para você ir lá cumprir. Na espiritualidade também é a mesma situação que a gente apanha. Agora, o que acontece? Uma pessoa com chamado espiritual, geralmente, costuma ser uma pessoa sensível aos males familiares. Uma pessoa com chamado espiritual, tudo o que é demônio que existe dentro daquela família, geralmente costuma ter um refúgio naquela pessoa, a razão pela qual esses assuntos, desses sintomas que ela estava a citar, estava a referir, essas partidas de garrafas que ela tentou, porque isto mais aquilo, é um conflito entre o dom e os demônios familiares que lá estão. Os dons tentam preservar a ela, porque sabem de que ela é uma peça útil, porque quando for a operar esses trabalhos, ela vai poder conseguir melhorar a sua vida e a vida de muita gente. Então, se formos a notar, dentro de pessoas que têm um chamado espiritual, são pessoas que notam-se muitas das vezes por azares, a pessoa não consegue ter emprego, não tem boa saúde, em algum momento têm sido pessoas com muita viciação, pessoas que se enervam facilmente, e um dos sintomas que ela citou também é o sintoma de, em algum momento, ficar zangada sozinha e não querer estar ao pé de ninguém. Então, dependendo do tipo de chamado que essa pessoa tiver, se for, por exemplo, um chamado daquilo que chamaremos de Nzunzi, que é aquele chamado das águas salgadas, é nessa altura que essa pessoa, quando sente vontade de ficar sozinha, é um chamado que aquele espírito já lhe chama para onde? Para ele atirar ao mar. Então, esses conflitos todos estão entre demônios e a parte do próprio chamado. Agora, uma parte interessante, quando eu estava a ouvir o depoimento dela, foi que, no princípio, ela associou o facto do avô ter sido um médico tradicional naquela época, de uma certa forma, com a narrativa que vinha. Eu ia procurando perceber se, de alguma forma, ela associava aquele dom dela com o dom do avô. São dois ramos diferentes. A proveniência dela coliga mesmo com a situação da mãe. E onde essas coisas vêm a pesar é porque ela foi muito até mais criada num lar onde não estava mesmo a conviver com a própria mãe. Então, ali, um trabalho muito grande que tem que se fazer para se perceber como ajudar a ela. Ponto 1 é procurar se cefarem todos aqueles demônios que andam acompanhando a ela dentro desse dom, para depois se perceber como se fazer com o próprio dom. Agora, um lado meio espantoso disso tudo, porque ela diz que até nas igrejas ela já foi, de uma certa forma teriam liberto aqueles demônios, porque ali tem uma parte de demônios que está lá a exercer aquele papel que estamos a ver. Libertavam aqueles demônios e deixavam ver o que depois ia acontecer, porque ali é uma luta de duas forças. Então, uma tem que procurar alcançar a ela, e a outra tem que ser aquela que diz que nós queremos trabalhar. Então, ficou interessante que em algum momento ela percebeu que precisa de uma ajuda, mas não sabe como fazer para ter essa ajuda. E veja, ainda diz que há um oportunismo da parte da família que procura botar coisas nela. Uma pessoa com o estado em que ela está não precisa de ninguém lhe fazer mal. Os demônios familiares, tanto da linhagem materna
assim também como da linhagem paterna, eles automaticamente ganham espaço na vida dela. Isso digo muito mais para aclarar que podemos estar a acusar membros familiares de estarem a tirarem coisas para ela, algo que automaticamente ela já tem. Então, é esse tipo de padrão que tem acontecido muitas das vezes com pessoas que têm um chamado espiritual. Geralmente costuma-se dizer de que a pessoa morre porque não cumpriu o chamado espiritual. Não é o chamado espiritual que mata a pessoa. São os demônios que lutam com o chamado, que muitas das vezes acabam ou enlouquecendo a pessoa ou acabam matando a pessoa. E Luís Mateus Governo, em algum momento afirmou que dentro desta mulher há demônios. Há dom, há demônios. Claro. Há uma necessidade de se limpar esses demônios para se usar esse dom. Claro. O dom de curanderismo usa anjos, usa o quê? Vassango. E qual seria a diferença de dom e demônios? Claro, é muito simples. O dom ele vem para curar. E os dons todos que nós temos como seres vivos, a natureza ela em si é criada por Deus. Não há quem vire tanto médica tradicional sem que tenha um dom espiritual. Quando diz espiritual, é aquilo que vem de Deus, é aquilo que é de nós todos como seres espirituais. E depois não há quem vai virar nem profeta se não tiver um dom de chamamento de profeta. Então, esses são os lados que definem aquilo que são os dons. Agora, a questão dos demônios como tal. Demônios são aquisições que nós apanhamos talvez por heranças negativas de familiares do passado. Podem ser até algumas heranças, não até... Há casos, por exemplo, de pessoas que têm demônios nas suas casas, mas que não foram pactuados. Na época das guerras, mataram-se muitas pessoas. Você apanhar que matou-se um homem que não quer sair dessa família, porque diz que a vida desse homem foi tirada por um membro daquela família. Então, vai-se morrer, vai-se sofrer por causa desse cenário. Ainda não respondeu a minha questão. Sim. Se esta mulher vive no seio de demônios e ela tem um chamado e há uma necessidade de se tirar aqui os demônios, no curanderismo, o que é que se usa? Se usa anjos, se usa Jesus, antepassados, muito certo. etc. Muito certo. A espiritualidade é uma conexão de tudo aquilo que é natureza. A atmosfera sólida, líquida e o ar ele em si. Até a astrologia está lá envolvida. Então, dentro disso tudo, nós conectamos a natureza espiritual ela por si. O que acontece que confunde as pessoas é porque nós, em algum momento, acreditamos que após uma vida física, inicia uma nova vida, uma nova rotina de uma vida espiritual da ancestralidade. E nós respeitamos essa ancestralidade. Não quer dizer que os dons de um curandeiro venham da ancestralidade, não. Não tem nada a ver. O dom do curandeirismo é um dom nato mesmo que a pessoa tem, por linhas mesmo de Deus, por natureza, e depois, no final do dia, nós conseguimos conectar aquilo que eram as práticas antigas feitas pelos nossos ancestrais, que é a parte de quê? De reconhecer que eles realmente passaram e deixaram aprendizados para nós seguirmos. Simples como tal. Obrigado.